Existe uma técnica da biotecnologia que é utilizada para amplificar o material genético. Se aumenta a quantidade de material genético da amostra, você consegue criar cópias desse material genético. E essa técnica é o PCR, Polymerase Chain Reaction, ou reação de cadeia em polimerase. Com essa técnica, eu consigo pegar uma quantidade minúscula de DNA e amplificá-lo, aumentar essa quantidade. Então, olha só como é que funciona a técnica. Imagina o seguinte. Então, eu tenho aqui a minha fita de DNA, certo? Então, está aqui o meu material genético, só que eu tenho pouco DNA. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu preciso aumentar a quantidade de material genético, né? Como nós sabemos, o DNA ele tem duas fitas, certo? Então tá aí o DNA e o DNA complementar. Fita 1, fita 2, só o DNA ele é de dupla hélice, tem duas fitas. Então o que o PCR vai fazer, o que o Polymerase Chain Reaction, reação de cadeia em polimerase vai fazer, é aumentar a quantidade de material genético. Então ela tem uma enzima, que é a DNA polimerase. Gente, o PCR ela pode ser usada tanto para fazer DNA como para fazer RNA, certo? Então, ela tem aqui a DNA polimerase, ou seja, a polimerase ela vai polimerizar, vai criar cópias. Então, o que é que ela faz? Ela separa as duas fitas e, usando essa fita como molde, ela constrói a outra fita. Certo? Então, ela vai, ó, peguei aqui, eu tinha uma fita, construí essa, usando a outra ali como molde, né? Eu vou e construo. Quem faz isso é a enzima, né? A DNA polimerase, ela pega a fita, separa e vai usando cada fitinha para criar a outra fita. Então, ó, eu comecei com um DNA, agora eu tenho duas fitas. Isso aqui foi um ciclo, certo? O PCR funciona por ciclos. Se eu fizer mais um ciclo, o que é que acontece? Essas duas moléculas vão virar 4 moléculas. Parte cada uma ao meio, usa a fita para fazer mais uma. Certo? Então, cada vez que eu vou fazendo um ciclo novo, novas fitas vão surgindo. Certo? Então, no primeiro ciclo agora eu tenho 2, no segundo ciclo eu tenho 4, no terceiro ciclo eu vou ter 8, 16, 32 e assim por diante. É evidente, uma amostra de DNA tem centenas, milhares de cópias, né? Pode ter. Bem? Geralmente eu preciso de milhões dessas cópias para fazer um teste de DNA. Então é assim que a técnica PCR ela vai funcionar. Agora, atenção. Como eu disse, aqui eu posso fazer tanto para DNA como para RNA. Pessoal, durante a pandemia, essa técnica era utilizada para a detecção do vírus. Só que essa técnica ela não detecta vírus. O que é que ela faz? DNA. Certo? Então essa técnica ela era utilizada justamente para localizar o material genético do SARS-CoV. Tá bom? Era isso que fazia. Ela não encontrava vírus, ela encontrava material genético. Certo? E se eu encontrei material genético dele, então ele deve estar lá. Ou então era isso que se fazia. E foi para isso que essa técnica foi utilizada. Muitas pessoas achavam que o PCR que se fazia como teste era a proteína C reativa, né? Proteína C reativa é para indicar inflamação. E é claro, depois que você estava com a doença, você fazia sim a proteína C reativa para ver o nível de inflamação do pulmão, né? Das vias aéreas no geral. Mas o teste para detecção do patógeno é esse daqui, a Polymerase Chain Reaction, aquele testezinho que levava e demorava alguns dias para chegar. Então, isso foi o PCR, uma técnica de amplificamento genético. E como eu disse, ela pode ser utilizada para RNA. Quando é DNA, eu tenho ali dentro a DNA polimerase. Se for para RNA, eu tenho a RNA polimerase. Ou eu tenho uma DNA polimerase, só que junto do kit eu tenho uma enzimazinha especial que é a transcriptase reversa. A transcriptase reversa ela pega o RNA viral e converte ele para DNA viral. E aí eu faço o PCR, detectar o DNA. E tem alguns vírus que são de RNA. Então, para fazer a PCR, primeiro eu converto esse RNA para DNA, utilizando-se da transcriptase reversa. Então, eu tenho todas essas opções na mesa. Tá bom? Com isso, nós finalizamos o PCR. E agora vamos falar sobre genoma e proteoma. Projeto Genoma Humano.